Até o final da semana o Bitcoin pode estar batendo os 118 mil dólares e o Ethereum os 3.100 dólares. E hoje eu quero falar com vocês sobre o sinal de alta que o mercado cripto está dando neste exato momento. Além disso, conversarmos sobre a mudança da expectativa do mercado sobre as tarifas do Donald Trump, porque está acontecendo um movimento neste exato momento que está mudando os paradigmas de como o mercado enxerga as políticas do Donald Trump. Quero falar do interesse institucional das projeções de preço do Bitcoin e do Ethereum, uma nova ameaça que pode afetar o mercado de alta para o próximo trimestre. Também quero conversar sobre um recorde que o Brasil bateu. Finalmente estamos em primeiro lugar em alguma coisa e até o final do vídeo você vai ter o que esperar dessa semana. Então vamos lá, deixa o like aqui embaixo que me ajuda pra caramba e também me mostra que eu estou no caminho certo aqui desse novo formato de conteúdo que eu estou trazendo aqui pra vocês. E agora, sem enrolação, já deixa aqui no comentário o seguinte: até o final desta semana você acredita que o Bitcoin chega em 118 mil dólares? Deixa aí nos comentários a sua opinião e também, se você quiser, deixa um argumento porque você pode aparecer no próximo vídeo. E me fala também aqui o seguinte: o Ethereum, ele vai para 3.100 dólares até o final da semana? Comenta aí que eu quero saber. Então já quero começar falando aqui sobre o recorde que o Brasil bateu. Então, uma salva de palmas aí pro Brasil. Só que não, né? Porque o Brasil, ele bate o recorde e tem a maior carga tributária da América Latina. Então o Brasil aqui, ó, já tem 33,3% de imposto, né? Somando vários impostos diferentes. Estamos em primeiro lugar, ganhando da Argentina, que está inclusive indo no caminho oposto do Brasil, onde eles estão ficando menos burocráticos, reduzindo carga tributária, facilitando aí o acesso a investimentos no exterior para a população, a compra de dólar também facilitando isso para a população, enquanto o Brasil está fazendo um movimento oposto. Já sabemos que o Brasil tem um grande problema com a sua dívida nacional e quem está pagando a conta, naturalmente, é a própria população. Nesta última semana tivemos a novidade aí do aumento do IOF para operações de câmbio no exterior, investimentos no exterior e trocas utilizando o cartão de crédito ou débito, e mais uma vez o Brasil seguindo na contramão do que ele deveria estar fazendo. Enquanto eles deveriam estar cortando gastos, na verdade eles estão mais uma vez aumentando impostos sobre a população. Só que como o negócio repercutiu mal aí, o governo ele voltou atrás em parte desse negócio do IOF, e aí para fundos de investimento eles reduziram, só que para pessoa física, para comprar dólar, para fazer câmbio, se mantém aí em 3,5%, ou seja, mais um imposto para pagarmos. E falando nisso, para aqueles que entendem no mercado cripto e investem em cripto, sabem que existem aí as stablecoins, e por hora as stablecoins não têm nenhum pagamento de IOF. E eu falo por hora porque além do governo tem a sugestão lá do Bradesco ao governo sobre o IOF. Então o Noronha ele falou o seguinte, que o mercado cripto também tem que ter a tributação de IOF, porque como eles são isentos, as pessoas podem querer usar o mercado cripto para driblar essa questão dos impostos, né? Mas obviamente que a população sempre vai para o caminho que tem menos impostos, porque ninguém realmente quer pagar impostos, não é à toa que se chama imposto, né? Mas por enquanto, mesmo com essa sugestão, ainda é possível comprar cripto, comprar stablecoins, né, que são atrelados a dólar, sem pagar esse IOF aí, que é uma sacanagem que eles aumentaram para operações no exterior. Não sei até quando isso vai durar, mas quem já vem acompanhando os vídeos aqui do canal, sempre vê eu falando que o dólar abaixo de R$6 está muito barato. Não é à toa que depois que eles anunciaram o IOF, o dólar ele disparou aqui para 5,72, aí eles voltaram atrás, o dólar ele caiu parcialmente. E eu estou falando que o real abaixo de 6 está muito barato porque esse real, né, de forma descontada que eu estou chamando, ele não está barato porque a economia brasileira melhorou, ou porque as políticas públicas melhoraram, ou porque reduziram os gastos aí do governo que estão excessivos. Na verdade, essa queda do dólar que nós vimos nas últimas semanas vem acontecendo justamente por conta das políticas dos Estados Unidos e não tem nada a ver com o Brasil. Inclusive, puxando aqui o índice do DXY, né, que é um índice que mede o valor do dólar contra uma cesta de moedas de vários países, nós vemos que ele vem se desvalorizando ao longo do tempo. Desde o momento que o Trump assumiu posse lá dos Estados Unidos, ele vem com políticas para desvalorizar o dólar, justamente porque eles estão com problemas de dívidas também, e o dólar desvalorizado é bom para eles nesse sentido. Então ele está com esse plano de desvalorizar o dólar e podemos ver aqui no gráfico claramente o dólar em plena tendência de baixa. Então enquanto o dólar está caindo, um dólar estará valendo menos do que R$6, mas não é porque o Brasil virou Suíça. Então por isso que eu falo que o dólar está barato. Mas enquanto isso, de outro lado, né, eu falei sobre as stablecoins e uma das empresas, né, das maiores que emitem stablecoins no mercado cripto, porque se nós puxarmos aqui essas stablecoins, né, a Tether é a stablecoin que tem paridade com o dólar, a USDC é a outra stablecoin que também possui paridade com o dólar. E a empresa que emite a USDC, ela está entrando com pedido para ser listada na Bolsa de Valores de Nova York. Isso mostra que o institucional está ficando atrelado ao mercado cripto, né? O mercado tradicional não pode fugir agora do mercado cripto e vice-versa. E quando uma empresa é listada em bolsa, né, isso também tende a trazer maior segurança à parte contábil, porque é uma das questões aí das stablecoins. Então isso vai trazer
se ela conseguir ser listada, né, isso vai trazer aí mais segurança para a stablecoin da USDC principalmente. Agora falando um pouco do fechamento semanal, era para esse vídeo ter saído ontem, mas tivemos alguns problemas aí, mas trazendo aqui rapidamente, o Bitcoin ele teve o fechamento comparado à última semana acima aqui, né, com uma valorização de 2%, fechando em 110 mil dólares. O S&P 500 teve uma queda comparado à semana retrasada, né, com a última semana, então de menos 2,6%, mas neste momento ele já abriu em alta. O dólar teve uma leve correção, o ouro também teve uma leve correção e o sentimento do mercado está otimista, né? Então, geralmente essa é a fase que nós temos altas. Agora falando um pouco do interesse institucional, mais uma vez temos lá Michael Saylor com a Strategy, né, fazendo mais compras de Bitcoin. O institucional está comprando pesado o Bitcoin nesse momento. Não é à toa que estamos vendo o Bitcoin subir de forma consistente, né? Ele não tem altas muito fortes e verticais como eram nos ciclos anteriores, mas ele possui altas consistentes, ele lateraliza e tem mais altas, lateraliza e mais altas, porque o dinheiro está vindo dos institucionais. Então ele fez a compra lá de 427 milhões de dólares em Bitcoin e o dinheiro deles nunca acaba, né? Parece que eles sempre têm mais e mais dinheiro para comprar mais Bitcoin. Mais uma empresa que pretende seguir a estratégia da MicroStrategy é essa Strive Asset, que também está entrando na jogada do Bitcoin. Eles acabaram de fazer uma captação de dinheiro de 750 milhões de dólares para comprar Bitcoin. Eles vão fazer uma estratégia um pouco diferente da MicroStrategy, onde eles pretendem comprar empresas subvalorizadas, vender elas ao mercado e usar esse lucro para comprar Bitcoin. Além disso, agora temos uma empresa do próprio Donald Trump. Tinha especulação aí de que a Trump Media ela estava planejando comprar aí em torno de 3 bilhões de dólares em criptomoedas, incluindo Bitcoin. Agora, né, hoje, na terça-feira, teve um anúncio, né? Trump Media anuncia acordo para comprar 2,5 bilhões de dólares em Bitcoin. Então a empresa ela vendeu 1,5 bilhão de dólares em ações ordinárias e mais 1 bilhão eles conseguiram de outras formas. Então assim eles vão fazer mais compras de Bitcoin. Agora com relação aos ETFs que também estão comprando forte Bitcoin, Ethereum também estão ajudando o preço a subir. Vemos aqui que em períodos de alta, como foi de outubro, né, do ano passado, até o final de dezembro, quando o preço do Bitcoin estava ali nos 50 e poucos mil dólares e subiu até os 100 mil dólares, né, neste período, temos aqui um volume bem alto comprador nos ETFs, né, e esse volume, ele tem oscilações, tem momentos de maior pico, às vezes tem uma queda no volume, mas depois ele retorna, né, durante essa fase de alta, e nós estamos vendo exatamente isso acontecer neste momento. Então, desde o final de abril, nós temos o interesse aumentando dos ETFs, tivemos uma leve queda até a penúltima semana e na última semana, mais uma vez, o volume entrou forte, né? Interessante desta alta que nós estamos vendo aqui no Bitcoin é que boa parte das compras estão vindo aí de dinheiro spot, de ETFs, dinheiro spot, de institucional e não de dinheiro alavancado do varejo, né? Como eram nos ciclos anteriores. Quando a gente tem um dinheiro de empréstimos e de alavancagem do varejo, muitas vezes a alta ela não dura muito tempo, né? É uma alta forte sim, mas ela é artificial, porque hora ou outra o varejo ele vende de uma vez e aí a gente tem quedas bem fortes. Agora não. É o institucional que está comprando, são governos comprando, empresas comprando, e eles tendem a segurar por mais tempo esses ativos e não vão fazer vendas e trade de curto prazo. Então por isso que nós estamos vendo uma alta consistente. Já temos aí mais de 7 semanas consecutivas com o mercado muito mais comprador do que vendedor. E esse gráfico aqui torna bem claro isso que eu estou falando sobre os ETFs Spot, onde no ano passado tínhamos em torno ali de 1.400, né? Compradores, agora já temos 1.775 compradores, né? Com a maior parte desses investimentos nos ETFs vindo por parte dos consultores de investimento. Então eles estão fazendo a recomendação para os seus clientes comprarem Bitcoin via ETFs. Além desse interesse sobre o Bitcoin, também temos interesse sobre o Ethereum. Então existe essa empresa aqui, SharpLink Gaming, que ela levantou 425 milhões de dólares para comprar Ethereum ao invés de Bitcoin, e eles estão fazendo uma estratégia parecida com a MicroStrategy lá no Bitcoin, só que em Ethereum. Puxando aqui, ó, nas últimas horas de negociação, as ações da empresa dispararam. E ainda falando sobre Ethereum, temos um aumento aqui no volume comprador via ETFs também de Ethereum, já compraram aí mais 58 milhões na semana anterior e vemos as barrinhas azuis positivas porque mostra que tem mais compra do que venda nos ETFs de Ethereum. Inclusive, se a gente pegar o rendimento do Ethereum contra o Bitcoin nesse trimestre, né, no segundo trimestre do ano, o Bitcoin ele já subiu 32%,
enquanto o Ethereum nesse mesmo período ele já subiu 44%. Tudo indica que o Ethereum ele vai ter uma performance melhor do que o Bitcoin nas próximas semanas. Agora, uma coisa muito importante que está mudando o paradigma dos mercados sobre as políticas do Trump e o efeito das tarifas. Então isso é muito importante nesse momento, mas antes de falar eu quero fazer um convite para você que no dia 5 de junho eu vou fazer uma Masterclass gratuita com o meu plano de carteira para continuar surfando a alta desse mercado e principalmente o meu plano de saída, tanto do Bitcoin quanto das altcoins, porque são planos diferentes, porque serão datas diferentes e indicadores diferentes que nós vamos acompanhar. Se você já está acompanhando esse canal há mais tempo, sabe que nós acertamos bastante o timing de mercado das últimas entradas e das últimas saídas, tanto do Bitcoin quanto das altcoins. Então, se você quiser saber qual é o meu plano, como eu montaria essa carteira, eu convido você a fazer parte dessa Masterclass. Eu vou deixar o link para você se inscrever e entrar no grupo de avisos aqui na descrição, e você também pode escanear o QR Code aqui da tela. E lembrando que ao final da Masterclass eu estarei abrindo vagas para a turma do RCC, que é o meu treinamento completo de cripto. Agora falando do efeito tarifas e a reação do mercado, nós tivemos na semana passada o Trump anunciando lá 50% de tarifas contra a União Europeia. Beleza, o mercado ele deu uma balançada, nós até tivemos uma leve correção nesse dia, é claro que não foi só por conta do anúncio das tarifas, mas é porque o mercado já tinha entregado uma bela alta, né, quando o Bitcoin bateu ali os 112 mil dólares mais ou menos, aí depois ele entregou um dia de correção. Isso é normal, mas o mercado usa as narrativas para fazer o que ele quer, né? Tanto narrativas negativas para derrubar o preço, quanto narrativas positivas para fazer o preço subir. Aí alguns dias passaram, aí o Trump ele concordou em adiar tarifas de 50% contra a União Europeia até o dia 9 de julho, porque antes essas tarifas já iam dar início agora no dia 1º de junho. Aí depois, chegando próximo da data, ele adiou para 9 de julho. Só que o mercado percebeu que o Trump joga dessa forma. Lembra que eu falei lá atrás, quem já acompanhou o canal há mais tempo, no início desse negócio de tarifas aí, lá atrás, quando a gente ainda estava naquele processo de correção, eu falei que ele tem um livro que ele fala como que ele faz os acordos e como que ele faz as suas negociações. Geralmente ele joga o preço lá em cima para depois chegar no preço que ele realmente quer. Ele está fazendo exatamente isso com as tarifas e o mercado ele percebeu e agora as tarifas já não tem muito impacto no preço. Então muitas vezes o Trump ele coloca uma tarifa lá em cima, muitas vezes próximo já da data de vencimento, né? Seria dia 1 de junho a data, então estaria muito próximo para dar aquele desespero. Aí depois, próximo da data, ele volta atrás e adia as tarifas. Aí, próximo da data, ele volta atrás e adia as tarifas para tentar fazer uma negociação em acordo durante esse período. E às vezes até próximo do dia 1, ele volta atrás nesse negócio de adiar até o 9 de julho, aí ele volta atrás, aí falta um dia para as tarifas, aí no dia ele fala, não, a gente vai esperar e até a gente fazer um acordo e um negócio. Então o mercado já percebeu essa maneira do Trump governar. E agora esse tipo de coisa já não afeta mais tanto assim o preço e também acredito que já não afeta mais tanto assim os oponentes, digamos, os oponentes que o Trump quer fazer na negociação. Mas de qualquer forma, teremos isso correndo nos próximos dias e a gente pode ter uma negociação que tende a diminuir essas taxas aqui de 50%. Desde o anúncio que veio no final de semana, hoje já temos o mercado recuperando parcialmente essa correção. Em breve, o S&P 500 estará retornando ao seu topo histórico e ainda, provavelmente, ele vai ultrapassar o topo histórico nas próximas semanas e próximos meses, né? Criando assim uma forte tendência de alta para as próximas semanas e meses, bem bullish aqui para o S&P. Uma coisa que vem sendo um grande problema para os Estados Unidos são os títulos do Tesouro da renda fixa, né? O rendimento deles que está muito alto. Um rendimento muito alto da taxa de juros e dos títulos do Tesouro, quando você vai fazer um refinanciamento da dívida, algo do tipo, você paga muito mais porque as taxas estão mais altas. É a mesma lógica de um financiamento. Se você pega um financiamento a uma taxa de juros mais baixa, você vai pagar menos no final, e se você pega um financiamento a uma taxa mais alta, você paga muito mais e às vezes até o dobro. Nesse caso, o mercado de renda fixa e a dívida americana está enfrentando sérios problemas porque os títulos não param de subir. Então temos aqui os títulos de 10 anos, que continuam subindo, ó, subiu quase 1% nesses últimos dias, e isso aconteceu mesmo depois do Trump adiar as tarifas de 50% da União Europeia até o 9 de julho. Então o mercado está ignorando um pouco essa questão das tarifas e está precificando aqui que eles já não confiam mais tanto assim na capacidade dos Estados Unidos pagarem a dívida soberana, e por isso os títulos estão se valorizando. Tem países vendendo os títulos, investidores vendendo os títulos, e por isso que eles se valorizam. Não é só o governo americano que enfrenta esses problemas. Temos Japão e Reino Unido, até
França também sofrendo o mesmo problema, onde os títulos de 10 anos vêm se valorizando desses países, né? Onde os títulos de 10 anos vêm se valorizando. O Japão disparado, então eles estão enfrentando um sério problema econômico lá, que da mesma forma que Estados Unidos, eles imprimiram muito dinheiro, fizeram muitos estímulos nos últimos anos e nas últimas décadas, e agora eles estão com uma dívida muito alta e os investidores estão percebendo que eles não têm capacidade de pagar a dívida, e por isso que o rendimento dos títulos desses locais estão subindo. Além disso, se você notar, esses países eles são os principais compradores dos títulos do tesouro do governo americano. Temos ali, ó, Japão, e aqui Reino Unido, e depois vem a China, sendo esses os países aí mais afetados e que estão com esse problema de alta nos juros. Então esse é um dos maiores problemas no curto prazo. Inclusive isso daqui é uma das coisas que obriga um pouco o Fed a cortar os juros, porque os títulos do tesouro de 10 anos estão subindo, de 30 anos também estão subindo, e os de 2 anos de curto prazo também subiram. Então todos subiram. Isso daqui é problemático para renegociar a dívida americana. E nesse cenário em que o investimento mais seguro de todos, né, que era basicamente comprar títulos do governo americano, já não é mais tão seguro assim aos olhos dos investidores e de outros países, vemos neste momento uma corrida dos investidores por alternativas. Uma das grandes alternativas é o ouro, né? Não é à toa que o ouro ele vem se valorizando ao longo do tempo. E agora, neste momento que ficou ainda mais óbvio esse problema da dívida americana, ele voltou a subir e ele tende a continuar em alta. Só que um outro ativo que proporcionalmente a essa alta dos títulos do governo também vem se valorizando, vocês já sabem, é o próprio Bitcoin. Como podemos ver no gráfico mensal, o Bitcoin está com uma força compradora enorme e vem se consolidando sim como uma das alternativas para esse problema do sistema financeiro global, onde os governos criam dívidas enormes que não conseguem pagar e utilizam só a base da confiança para criar mais dinheiro, imprimir mais dinheiro. Assim eles desvalorizam a moeda, seja dólar, real, euro, né? As moedas fiduciárias têm esse padrão de ser desvalorizada pela impressão monetária. Inclusive, a maior parte dos países aí possuem metas anuais de desvalorização da moeda, né? A inflação é isso, né? Então, quando a gente tem uma meta de inflação de 2%, é uma meta de desvalorizar a moeda em 2%. Então, isso vem acontecendo. Algumas pessoas já estão acordando para isso, né? Quem investe em Bitcoin já acordou para isso há muito tempo, mas agora temos empresas, investidores maiores, temos governos também comprando Bitcoin justamente como esse ativo alternativo, não mais como um ativo especulativo. Não é à toa que o Bitcoin está tendo este padrão de alta, que é um padrão diferente dos últimos ciclos, né? Então ele tem um padrão muito mais lateralizado de alta do que um padrão de uma alta muito vertical seguido por uma queda muito grande. Então agora é uma alta mais consistente no Bitcoin. E meus amigos, isso daqui pode ser muito grande para os próximos anos no Bitcoin. Vocês viram dos problemas dos títulos de renda subindo, né? Pode ser que o Fed, por exemplo, ele seja obrigado a injetar dinheiro como outros bancos centrais do mundo estão sendo obrigados nesse momento. Inclusive, até tivemos aqui, ó, o Japão, ó, vai gastar 6,3 bilhões de dólares em um pacote de estímulos para o alívio tarifário, justamente porque eles estão com um grande problema no Japão. E o Fed, aos poucos, vai ficando encurralado para cortar juros, basicamente. Só que vem surgindo algo por debaixo dos panos que pouca gente está percebendo e pode ser um problema para corte de juros no próximo trimestre. Então, esse não é um problema para agora, mas pode ser um problema lá para setembro, outubro, né? Quem sabe agosto. Esses são meses aí mais cruciais. Porque se nós notarmos, de 2023 até 2024, tivemos uma bela queda aqui na inflação. E isso daqui ajudou muito no rally de alta do ano passado, porque essa queda na inflação deu espaço para o Fed cortar os juros. E uma vez que o mercado entendeu que o Fed iria cortar os juros, nós já iniciamos o rally de alta que começou ali de agosto e seguiu mais forte de outubro até dezembro. E foram nesses meses aí que tivemos os primeiros cortes de juros, né, depois de bastante tempo. Desde então, o mercado vem especulando de quando que a gente vai continuar os cortes de juros. Só que do final do ano para cá, né, depois de cortarem os juros, nós tivemos uma elevação da inflação e isso foi extremamente problemático, né? Não é à toa que também nesse período o mercado corrigiu. Do final de fevereiro até o início de abril, nós tivemos essa correção do Bitcoin, onde ele chegou ali nos 74 mil dólares. Inclusive, quem seguiu o canal há mais tempo foi avisado dessa correção. Eu falei que a gente chegaria ali pelo menos em 78 mil dólares e a gente estaria comprando nessa região. O Bitcoin até caiu um pouquinho mais, até 74 mil, e já retornou rapidamente. E hoje dá para ver que os 78 mil foi um ótimo preço de compra. Mas desde essa elevação da inflação, muita gente ficou com medo de que o Fed não iria mais cortar os juros, né? Isso seria um grande problema. A gente iria entrar em bear market de novo, porque o Fed teria que aumentar os juros. Mas nesses últimos meses, voltamos a ter quedas no índice de inflação. Estamos aqui em 2,3%. Quase próximos dos 2% que o Fed deseja no ano. Isso, teoricamente, abre espaço, sim, para o Fed cortar juros tranquilamente. Se nós pegarmos a inflação real, medido por este índice aqui, utilizando esse próprio índice, né, eu consegui antecipar que nós teríamos uma inversão na inflação, porque pode ver que
No início do ano a gente ainda estava no período de maior pico de inflação. Nesse período a gente tem um vídeo falando que eu usei a Truflation como indicador para falar, não, a gente vai ter queda na inflação. E naturalmente, um tempo depois, nós tivemos essa primeira queda, depois essa queda e mais uma queda. Tudo isso deu para antecipar utilizando esse índice. Em abril, esse índice parou de cair, ele se estabilizou e de maio em diante o índice voltou a subir. E isso daqui pode ser problemático, porque a gente tem um delay neste índice da Truflation com um delay que pode vir neste daqui que é o CPI. E nós podemos ver um reflexo disso no CPI nos próximos meses, talvez não no próximo CPI, porque ele já vai vir no dia 11 de junho, tem o CPI e tem o PPI, né, que seria a inflação para o produtor, aqui a inflação para o consumidor. E esse é um dado aqui que o Fed ele está olhando. Esse é o dado principal para o Fed ver se ele vai cortar os juros ou não. Por enquanto estamos em 2,3%. Pode ser que não nesse mês de junho, mas lá para setembro principalmente, o reflexo disso daqui, essa alta da inflação, se ela continuar na Truflation, pode refletir aqui numa alta desta inflação, o que poderia acabar com os planos aí do Fed cortar os juros e ao mesmo tempo frear o mercado de alta e inclusive trazer uma nova correção para o mercado. Por enquanto, não é algo para a gente se preocupar nesse momento, mas é um indicador muito importante para acompanharmos a partir de agora, porque isso também já pode antecipar quando o mercado formar topo e quando você deveria estar realizando lucro e saindo do mercado para se proteger dessa correção. Por hora, o mercado ainda acredita que no dia 17 de junho a gente tem uma chance maior de cortar os juros, né? A maior parte acredita num corte de juros aqui do mercado. Apenas 42% acredita que não vai ter corte de juros em setembro. Se o CPI voltar a subir, aí pode ter certeza que isso daqui vai mudar e boa parte vai acreditar que não teremos corte de juros e provavelmente isso viria com correções. Então esse pode ser o motivo da próxima grande correção do mercado. É claro que a gente só vai se preocupar mais para julho, agosto e setembro. Por enquanto a gente surfa alta tranquilamente. Só estou antecipando vocês para algo que pode vir lá na frente, que é aquilo que a gente sempre faz aqui no canal e conseguimos proteger bastante gente de prejuízo. Agora sobre o Bitcoin 120k, será que ele chega nessa semana? Vamos lá para os gráficos então. Se repararmos aqui no meu gráfico, o Bitcoin ele está dentro deste canal de alta e ele vem respeitando um padrão muito fácil de identificar, onde ele entrega em média de 10 a 12% de alta, lateraliza por 10 a 12 dias, entrega mais 10 a 12% de alta, lateraliza de novo e vai fazendo isso aos poucos e de forma consistente. Agora o Bitcoin está mais uma vez respeitando este caixote aqui, ó, entre 106 mil dólares e 112 mil dólares. Em breve, ainda nesta semana, podemos ver o Bitcoin fazendo um rompimento aqui dos 112 mil dólares e indo buscar ali os 118 mil dólares. Isso já seria aquela alta que eu mencionei, que ele faz em média de 10 até 12%. Então ali ele pararia em 118 mil. Uma coisa que é importante falar também é que o 120 mil, ele é um número psicológico, então aqui vai ser uma resistência psicológica para o preço, onde ele vai ter maior dificuldade de ultrapassar os 120 mil. Assim como 100 mil dólares para romper 120 mil, ele vai ter que ficar lateral por mais tempo. Mas por enquanto seguimos no modo monge aqui, ó. Já estamos posicionados faz tempo e só estamos aguardando a alta e o período de realização. Agora falando sobre o Ethereum. O Ethereum também tem um padrão mais ou menos parecido com esse, né? Só que ele fica lateral por mais tempo e quando ele realmente faz um rompimento, aí o rompimento vem muito forte. Pode ver aqui, ó. O Ethereum ele lateralizou por esse período, aí entregou uma alta bem relevante aqui de praticamente 20%. Lateralizou por mais 15 dias nessa região, 16 dias exatos, e depois entregou 50% de alta quando ele fez o rompimento desta resistência dos 1.873 dólares. Agora, o Ethereum ele tem uma das principais resistências da sua história, né? Que é essa região aqui dos 2.700. Porque essa região foi um ótimo suporte aqui, antes do Ethereum realmente perder e entregar uma queda até 1.300. Aí, no passado foi uma resistência muito forte que levaram meses para ele realmente fazer um rompimento. Então aqui podemos ver que o Ethereum levou 94 dias para conseguir romper a região dos 2.700 dólares. Só que uma vez que ele fez o rompimento, em apenas uma semana, o Ethereum ele foi lá para 2.300 dólares. Então ele caiu primeiro. E depois ele veio rompendo e rasgando aqui, chegou em 3.200 dólares. É por isso que no início desse vídeo, nos meus stories, eu falei também que até o final dessa semana podemos ver sim o Ethereum rompendo os 2.700 e indo buscar lá 3.100 dólares. Existem até algumas altcoins que já estão antecipando alguma alta, né? Por exemplo, a Aave, ela já fez um rompimento e já está construindo suporte aqui em cima. A Virtuos também acabou de fazer um rompimento importante. Então é uma questão de tempo até o Ethereum ele fazer um rompimento aqui dos 2.700. Uma vez que ele romper, rapidamente ele pode vir buscar aqui 3.100.
e ao longo das próximas semanas ele já pode voltar lá para 4.100 dólares. Então sim, o Ethereum tem uma região muito forte aqui de resistência. Uma vez que ele romper isso, o movimento vai ser explosivo. Então o que esperar dessa semana? No domingo tivemos lá o discurso do Powell, nada muito importante, teve gente ainda perguntando, o que o Powell vai falar? Não teve nada demais. Segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, né? Dia do Memorial. Terça, tivemos aqui dados de confiança do consumidor. Esses dados aqui, eles já subiram, né? Pode já ser um reflexo de que isso vai gerar inflação, pode ser inflacionário isso daqui. Mas no curto prazo, isso é positivo, porque mostra que o consumidor está confiante, né? Porque até então os dados estavam vindo abaixo e caindo, né? Por conta das tarifas, as pessoas estavam parando de consumir, mas agora temos o oposto. Quarta-feira temos atas da reunião do FONC, é um pouco relevante, importante acompanhar isso. Quinta-feira tem o PIB dos Estados Unidos, não é tão relevante porque é um dado um pouco atrasado. Esse daqui é muito importante, pedidos iniciais por seguro-desemprego, tem que vir estável mais uma vez. Temos balanço do Fed, estoque de petróleo bruto, não são tão relevantes agora. Sexta-feira temos índices de preços do PCE. E isso daqui já é importante porque está relacionado à inflação. É claro que não é aquele dado do CPI que eu mencionei, mas é um dado bem importante para acompanhar sexta-feira. Então esse é o mais importante da semana. Além disso, na quarta podemos ter divulgação dos lucros, né, da Nvidia, do resultado das ações. Geralmente por ser uma empresa de tecnologia, uma das maiores, também gera um reflexo o resultado dela no mercado cripto, então é bem importante de acompanhar. E agora eu quero puxar as perguntas do último vídeo, Cara, após o primeiro corte, os nomados vão ver o que é explosão. Uma semana o Bitcoin sobe 30%, as altcoins explodem e tu deixa para comprar amanhã e amanhã está tipo 240% mais alto. Esses caras nunca viram uma alt-season, vão surtar. Então falando sobre essa alt-season, que eu até falei no podcast lá do Gêmeos que a alt-season não iria acontecer como foi lá em 2021, é porque em 2021 nós tivemos muita impressão monetária e os juros estavam lá embaixo, zerados, né? Enquanto o governo estava imprimindo dinheiro e dando dinheiro para a população no geral. No mundo inteiro isso aconteceu. Com esse dinheiro a mais e sobrando, as pessoas colocaram em Bitcoin, depois o Bitcoin subiu muito, aí elas colocaram nas altcoins e as altcoins subiram muito, né? Todas as altcoins fizeram pelo menos 300%, muitas fizeram 5x, outras fizeram 10x e tiveram altcoins que fizeram 100x. Só que neste ciclo é diferente. Nós não estamos em uma fase de impressão monetária. Nós podemos ver sim o gráfico do M2 subindo, né, da liquidez global subindo, o que é positivo, só que não está subindo de forma vertical como foi em 2020 e 2021 e início de 2022. Por isso, as altcoins não vão subir desse jeito que ele falou, né? O Bitcoin sobe 30% em um dia e as altcoins sobem 240% em um dia. Na minha opinião, a maior parte das altcoins podem sim fazer ainda 100%, 200% do ponto atual que elas estão. Só que não vai ser a maior parte das altcoins do mercado como foi numa verdadeira alt-season. A gente vai ter uma alta das altcoins agora, mas eu não chamaria isso de alt-season. Então é bom conter os ânimos, mas sim, as altcoins vão entregar altas muito maiores do que o mercado tradicional. E é por isso que não é à toa que nós estamos posicionados em algumas altcoins já faz um tempinho aí, desde a última grande correção, porque queremos pegar uma alta maior do que no próprio Bitcoin. No último vídeo não colocou o link para a Masterclass gratuita. Foi propaganda enganosa? Ficamos no aguardo. Como que eu vou fazer propaganda enganosa de um evento gratuito? Enfim, mas você tem razão. O último link que a gente colocou no vídeo, ele caiu fora do ar porque teve bastante gente acessando, teve algumas questões lá com o site, mas a gente já trocou o link, está lá na descrição e também está aqui na descrição o link para a Masterclass do dia 5. Faça sua inscrição e eu vou mostrar o plano para os próximos meses aí do mercado. Bitcoin não vale a pena vender, depois vai recomprar por um valor mais caro que você pagou. Qual o sentido disso? Sim, você está certo também. Aí teve gente que comentou aqui, já ouviu falar em bear market quando despenca cerca de 80%? Essa pessoa também está certo. Os dois estão corretos, só que são estratégias diferentes. Existem dois tipos de pessoas, aquelas que têm maior conhecimento de mercado e aquelas que só compram o Bitcoin como um ativo de diversificação. Para essa segunda pessoa, realmente não valeria a pena tentar vender para tentar recomprar o Bitcoin mais barato. Senão iria acontecer como o nosso amigo falou aqui, Se a pessoa vender, depois ela vai ter que recomprar mais caro por um valor maior. Mas da mesma forma, se você tem mais conhecimento, né, timing de mercado principalmente, o que os alunos do RCC possuem, a gente conseguiu desenvolver isso junto com eles. Não é à toa que a gente acertou o timing de sair das altcoins no início do ano, o timing de entrar no Bitcoin e o timing de segurar. É possível fazer essa outra estratégia aqui, de tentar vender o Bitcoin em um valor para recomprar às vezes 50% a mais de Bitcoin com o mesmo dinheiro que você realizou. Porque uma vez que o Bitcoin entrar no período bear, no período de bear market, que é algo maior que acontece fora do mercado cripto, né, que envolve macroeconomia, tem que acontecer algo muito grande para ele entrar em bear, nós vamos ter vários e vários meses de baixa, geralmente de 12, 14, pode ser até 16 meses de um mercado de baixa. Neste período, o Bitcoin corrige bastante. No ciclo anterior, o Bitcoin ele corrigiu 78%, do topo até o fundo do bear market. Então, se você faz uma realização correta nessa região aqui,
e usa esse mesmo dinheiro para recomprar aqui, você aumenta bastante a quantidade de bitcoins com o mesmo dinheiro. Então essa que é a estratégia envolvendo realização. Já se você investe para longo prazo, e a gente sabe, né, que o Bitcoin daqui 3 anos ele vai estar ali entre 200 e 300 mil dólares, também faz sentido você ficar segurando e manter o Bitcoin e só ir aportando nas baixas, né? Então são duas estratégias válidas sim. Neste ciclo, caso o Bitcoin forme um topo ali entre 140 e 150 mil dólares, é possível ainda ver o Bitcoin voltando aqui para a região dos 50 mil dólares, 52 mil dólares, tá? Se a gente entrasse em um bear market. Óbvio que isso não acontece da noite para o dia, da semana para outra, levam aí de 12 a 16 meses, como eu mencionei, para entregar toda essa correção. Então, para fazer essa venda correta para recomprar barato, você tem que ter conhecimento de mercado. Mas ambos estão corretos, né? Você pode vender uma parte, manter outra para longo prazo, ou você pode vender 100% e tentar com esse 100% recomprar ele mais barato. Seguindo aqui, ó, só que o Bitcoin, ele nunca volta para o preço anterior da baixa, aos 74 mil, por exemplo, que estava há um mês atrás, ele não volta. Num bear market ele voltaria a 74 mil e até ficaria abaixo disso. É que a correção anterior não era correção de bear market, era uma correção de bull market que a gente teve. E foi esta correção aqui. Esse tipo de correção de 32% é pequena, tá? É uma correção normal dentro do mercado de alta. E a gente pode ver mais uma correção desse tipo lá para agosto ou setembro, como eu mencionei ali, se a gente tiver essa alta da inflação. Então seria mais uma correção desse tipo aqui, para o mercado depois subir mais uma vez e talvez chegar nos 157 mil dólares, como eu falei lá no meu topo de ciclo. Sim, amigo, caí no bear, mas quem comprou nos 15 mil? É a mesma coisa, né? Você pode fazer uma realização lá mais cara para recomprar o Bitcoin com o mesmo valor e você aumenta a quantidade de Bitcoin. Eu tenho várias compras lá na região dos 15.800, tem nos 16 mil dólares, tem lá nos 17 mil, nos 20 mil dólares. Então, meu preço médio de Bitcoin está lá embaixo. Mas não é por causa disso que eu deixei de comprar o Bitcoin nos 48 mil dólares, nos 78 mil dólares agora recentemente, que foi minhas últimas compras, e até cheguei a comprar um pouco ali nos 76 mil dólares. É natural, ao longo do tempo no Bitcoin, você sempre estará comprando mais caro do que seu preço mais baixo do bear market, porque ele não vai voltar para 15 mil, mas ele pode voltar para 52 mil, assim como no próximo ciclo ele não vai voltar para 52 mil, porque o fundo vai ser ali nos 100 mil dólares. Então é mais ou menos assim que funciona na questão do Bitcoin. Você não pode deixar de comprar porque o seu preço médio está lá embaixo, porque ele sempre estará se valorizando ao longo do tempo. Mas visto esses comentários, deixa aí um seu comentário também, ó, se o Bitcoin ele chega em 118 mil dólares até o final dessa semana, e se o Ethereum ele vai para 3.100 dólares até o final dessa semana. E se você quiser pode deixar um argumento aí que você pode aparecer no próximo vídeo. Lembra, deixa o like aqui embaixo que me ajuda demais, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo de atualização de mercado e também sempre estar preparado com base de dados e antecipando os movimentos, fechou? Então é isso aí.